Dublinenses, James Joyce. Tradução, notas e cronologia de Caetano W. Galindo. Primeira edição. São Paulo, Penguin Classics, Companhia das Letras, 2018. Evelyn. Sentada à janela, assistia ao poente invadir a avenida. Cabeça apoiada nas cortinas, tinha nas narinas o cheiro do cretone empoeirado. Estava cansada. Pouca gente passava. O homem lá do fim da rua passou voltando para casa. Ela ouviu seus passos estalarem na calçada de concreto e depois estralejarem na trilha de pedrisco da frente das casas vermelhas novas. Um dia houve ali um campo, onde eles brincavam toda a tarde com os filhos dos outros. Aí um homem de Belfast comprou o campo e ergueu casas. Não como as casinhas marrons deles, mas casas de tijolos de cor viva e telhados reluzentes. As crianças da avenida brincavam juntas naquele campo, os Devine, os Water, os Dunn, o aleijadinho do Keogh, ela e seus irmãos e irmãs. Ernest, no entanto, nunca ia brincar, era grande demais. O pai dela vivia enxotando todos eles do campo com aquela bengala de abrunheiro, mas normalmente o menino dos Keogh ficava de atalaia e gritava quando via que o pai dela estava chegando. Ainda assim, parecia que eles tinham sido bem felizes naquele tempo. O pai dela não era tão mau naquela época. E, além de tudo, a mãe estava viva. Isso foi muito tempo atrás. Ela e seus irmãos e irmãs já estavam todos crescidos. Sua mãe estava morta. Tizzy Dunn também estava morta, e os Water tinham voltado para a Inglaterra. Tudo muda. Agora, ela ia embora como os outros, ia sair de casa. Casa. Ela olhou toda a sala, repassando todos os objetos conhecidos que tinham espanado uma vez por semana por tantos anos, pensando de onde é que podia lhe aparecer tanto pó. Talvez ela nunca mais fosse ver aqueles objetos conhecidos de que nunca tinha sonhado se ver separada. E, no entanto, durante esses anos todos, ela jamais chegara a descobrir o nome do padre cuja foto amarelada estava na parede em cima do harmônio quebrado, ao lado da gravura colorida das promessas feitas a Beata Margarida Maria Alacoque. Era um amigo de escola do pai dela. Toda vez que mostrava a foto a uma visita, o pai dava um jeito de deixar isso claro com uma informação casual. Ele agora está em Melbourne. Tinha aceitado ir embora, sair de casa. Será que tinha feito bem? Tentou pesar ambos os lados da questão. Em casa, pelo menos, tinha abrigo e tinha comida. Tinha as pessoas que conheceu a vida toda ali à sua volta. Claro que tinha que trabalhar duro, tanto em casa quanto no emprego. O que é que iam dizer dela nas lojas, quando descobrissem que ela tinha fugido com um rapaz? Dizer que era uma boba, talvez, e a sua vaga seria anunciada nos classificados. A senhorita Gavan ia ficar contente. Sempre falava cortante com ela, especialmente quando tinha gente ouvindo. Senhorita Hill, a senhorita não está vendo essas senhoras aqui esperando? Acorde, senhorita Hill, faça-me o favor. Ela não ia derrubar muitas lágrimas por sair das lojas. Mas na sua casa nova, numa terra distante e desconhecida, não ia ser assim. Então ela ia ser uma mulher casada. Ela, Evelyn. As pessoas iam tratá-la com respeito então. Não seria tratada como a mãe tinha sido. Mesmo agora, apesar de ter passado dos 19, ela às vezes se sentia ameaçada pela violência do pai. Sabia que era isso que a deixava com palpitações. Quando eles eram menores, ele nunca tinha caído em cima dela como caía em cima do Harry e do Ernest, porque ela era menina. Mas nos últimos tempos tinha começado a ameaçar e dizer que só ia cuidar dela em nome da memória da mãe. E agora ela não tinha mais quem a protegesse. Ernest estava morto, e Harry, que trabalhava no ramo de decoração de igrejas, estava quase sempre em algum lugar no interior. Além de tudo, aquela briga toda por causa de dinheiro nos sábados à noite tinha começado a lhe dar nos nervos de um jeito. Ela sempre dava tudo o que ganhava, 7 shillings, e o Harry sempre mandava o que podia, mas o problema era conseguir algum dinheiro com o pai. Ele dizia que ela gastava sem pensar, que não tinha cabeça, que ele não ia lhe dar seu dinheirinho suado para ela torrar na rua, e muito mais, pois normalmente ele estava bem torto no sábado à noite. No fim, ele lhe dava o dinheiro e perguntava se por acaso ela tinha alguma intenção de comprar o almoço de domingo. Aí ela precisava sair o mais rápido que podia para fazer as compras, segurando bem apertada a bolsinha de couro enquanto abria caminho entre a multidão e voltando tarde para casa,
com um pesado fardo de mantimentos. Era duro manter aquela casa e cuidar para que as 2 crianças novinhas que estavam agora sob sua responsabilidade fossem regularmente à escola e comessem regularmente. Era duro, uma vida dura, mas, agora que estava prestes a abandonar tudo aquilo, ela não achava que fosse uma vida totalmente indesejável. Estava prestes a explorar uma outra vida com Frank. Frank era muito amável, másculo, de coração aberto. Ela ia embora com ele no barco noturno para ser sua esposa e morar com ele em Buenos Aires, onde ele tinha uma casa prontinha para ela. Como ela lembrava bem a primeira vez que o viu, ele estava hospedado numa casa na rua principal, onde ela às vezes passava. Parecia que foi poucas semanas atrás. Ele estava parado no portão, boné pontudo empurrado bem para trás e cabelo caído sobre um rosto de bronze. Aí eles foram se conhecendo. Ele a encontrava na frente das lojas toda tardinha para acompanhá-la até em sua casa. Ele a levou para ouvir a Boêmia e ela se sentiu exultante ali sentada numa parte estranha do teatro com ele. Ele gostava demais de música e cantava um pouquinho. As pessoas sabiam que eles estavam flertando e, quando ele cantava aquela da moça que ama o marujo, ela sempre se sentia confusa de um jeito gostoso. Ele a chamava de Nanica só de brincadeira. Para começar, foi uma coisa empolgante para ela, ter um namorado. E aí começou a gostar dele. Ele tinha histórias de terras distantes. Tinha começado de grumete, ganhando 1 libra por mês, num navio da linha Allan que ia para o Canadá. Ele lhe contou os nomes dos navios em que esteve embarcado e os nomes dos vários serviços. Tinha passado pelo Estreito de Magalhães e lhe contou histórias dos terríveis Patagões. Tinha conseguido se estabelecer em Buenos Aires, ele disse, e estava aqui na terrinha só de passagem. É claro que o pai dela tinha descoberto tudo e proibido que ela tivesse qualquer coisa com ele. Eu conheço esses marinheiros, ele disse. Um dia ele brigou com Frank e depois disso ela teve que encontrar o amado em segredo. O poente aprofundava na avenida. O branco de 2 cartas no colo dela foi ficando indistinto. Uma era para Harry, a outra para o pai. Ernest era o favorito, mas ela gostava do Harry também. O pai estava ficando velho ultimamente, ela percebia, e sentia saudade dela. Às vezes ele sabia ser bem simpático. Não muito tempo antes, quando ela passou um dia de cama, ele leu uma história de fantasmas para ela e preparou torradas para ela na lareira. Num outro dia, quando a mãe ainda estava viva, eles todos foram para um piquenique no morro de Ralph. Ela lembrava que o pai tinha posto a touca da mãe para fazer as crianças rirem. A hora estava se aproximando, mas ela continuava ali, sentada à janela, com a cabeça apoiada na cortina, sentindo o cheiro do cretone empoeirado. Longe, lá na avenida, podia ouvir um realejo tocando. Ela conhecia a música. Estranho ela vir bem naquela noite para fazer ela lembrar da promessa feita à mãe, a promessa de manter a casa de pé enquanto pudesse. Ela lembrou a última noite da doença da mãe. Estava de novo no quarto escuro e abafado do outro lado do corredor, e lá fora ouviu uma melancólica música italiana. Tinham mandado o tocador de realejo ir embora e dado para ele 6 pence. Ela lembrou do pai ter entrado firme no quarto da doente, dizendo: "Estes desgraçados desses italianos, até aqui!" Enquanto divagava, a triste visão da vida da mãe tomou posse da própria essência do que ela era, aquela vida de sacrifícios ordinários que se encerrara com a loucura dos últimos dias. Ela tremeu ao ouvir de novo a voz da mãe dizendo com uma insistência tola: "Derevam serão, derevam serão." Levantou num súbito impulso de pânico. Fugir! Tinha que fugir. Frank seria o salvador. Ele lhe daria uma vida, quem sabe um amor também, mas ela queria viver. Por que teria que ser infeliz? Tinha direito de ser feliz. Frank a receberia num abraço. Ele a envolveria num abraço. Ele seria a salvação. Lá estava no meio do povo irrequieto da estação de Northwall. Ele lhe segurava a mão, e ela sabia que ele estava falando com ela, dizendo alguma coisa sobre a passagem, repetidamente. A estação estava cheia de soldados com bagagens marrons. Pelas largas portas dos galpões, ela pôde entrever o volume negro do barco, aportado junto ao muro do cais, com vigias iluminadas. Ela não respondeu.
Sentiu o rosto pálido e frio, e do meio de um labirinto de aflição, pedia a Deus que a conduzisse, que lhe mostrasse qual era o seu dever. O barco soltou longo assovio pesaroso na neblina. Se ela fosse, amanhã estaria em alto mar com Frank, indo a vapor para Buenos Aires. A passagem dos dois estava comprada. Será que ela ainda podia desistir depois de tudo que ele tinha feito por ela? A aflição despertou em seu corpo uma náusea, e ela ficava mexendo a boca numa silente oração fervorosa. Um sino dobrou-lhe no peito. Ela sentiu que ele pegava sua mão. Vem! Todos os mares do mundo se reviraram em seu peito. Ele a estava arrastando para eles. Ele iria afogá-la. Ela agarrou com as duas mãos o corrimão de metal. Vem! Não! 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 Era impossível. As mãos dela se agarravam alucinadas ao ferro. Do meio dos mares ela soltou um grito de angústia. Evelyn! Evie! Ele correu para passar pela barreira e chamou para ela vir com ele. Gritaram para ele ir de uma vez, mas ele ainda chamava. Ela fixou nele seu rosto alvo, passiva como um animal desamparado. Os olhos dela não lhe davam nenhum sinal de amor, adeus ou reconhecimento.